Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e cá estou eu voltando com a série Pergunte ao Ateu, tá certo? Para aqueles que estavam com saudade do meu último vídeo, se não me engano faz uns 4 meses, aqui estou eu para responder mais uma pergunta que... Como já expliquei as regras para vocês em todos os vídeos, né? Mas é sempre bom repetir, caso você seja marinheiro de primeira viagem aqui. Eu peguei esta pergunta que eu vou responder hoje do último vídeo da série. Esse de 4 meses atrás, que é o que tem até a capinha do Carlos Ruas, tal, que o Carlos Ruas que fez, né? Fala, e se eu estiver errado, alguma coisa assim. Por que isso? Porque eu não vou ficar vendo comentário de todos os 16 vídeos que já foram da série para ficar pescando pergunta. Então eu pesco sempre a pergunta do último vídeo que foi. Então, se você não teve a sua pergunta lida agora, pergunte de novo a mesma coisa nesse vídeo aqui nos comentários, e aí, quem sabe, eu respondo no próximo vídeo da série. Lembrando, eu tenho recebido nessa série aqui de vídeos do Pergunte ao Ateu muitos comentários, até em maior número do que nos outros vídeos sobre outros assuntos. Então, eu não tenho como ler todos. Eu até tento dar uma lida em tudo, mas não consigo. Então, por favor, você vai fazer a sua pergunta, coloque no começo do comentário hashtag Pergunte ao Ateu, tudo junto, tá? Coloque hashtag Pergunte ao Ateu no começo, começa o comentário com isso, porque dependendo do tamanho do seu comentário, se ficar pro final, o YouTube não mostra o comentário inteiro, eu tenho que clicar em mostrar mais, e eu tô querendo facilitar a minha vida usando o Ctrl F, né? Eu dou um Ctrl F lá, busco, né, pela hashtag, e aí vai. Então, se você esconder a hashtag, também não consigo ler. Mas enfim, lembrando, isso daqui é sempre importante de falar, tá? Mesmo eu sei que eu tô tentando enrolar menos aqui, eu já vou começar a responder a pergunta, mas é sempre bom falar. Dá uma olhada na playlist para saber se a sua pergunta já não foi respondida. São 16 vídeos, esse aqui é o 17º, então dá uma olhada, porque se a sua pergunta já foi respondida, você, enfim, pode escolher outra, né? Ou então, sei lá, elaborar ela de um outro jeito que justifique um outro vídeo, tá bom? Então vamos lá. Eu escolhi a pergunta de Shinigami 2021, ou Shinigami. Eu sei, eu deveria pegar perguntas de pessoas reais no sentido assim de que não são contas com nomes estranhos e avatar de anime, mas a pergunta é interessante. E se a pergunta for interessante, eu vou responder. Teve outras também que eu separei, eu tinha separado 9 perguntas desse vídeo, pra vocês terem uma noção. Separei em ordem de relevância e essa daqui eu achei que é a que valia a pena responder hoje, tá? Hashtag Pergunte ao Ateu. Na verdade são duas perguntas, vamos ver. Pirula, você ainda carrega expressões cristãs como Vixe Maria, Nossa, Meu Pai do Céu e etc.? Sim, porque são expressões linguísticas que, enfim, nós identificamos hoje como sendo de origem religiosa, mas, sei lá, pode ser que daqui a muitos anos a gente nem lembre mais e vai continuar usando. O próprio Nossa que você falou, né, era Nossa Senhora, e agora a gente corta para Nossa. O próprio Vixe Maria que você falou, o pessoal abrevia às vezes para Vixe. Isso tem origem religiosa? Tem, mas você não precisa ser religioso para usar essas expressões. Eu acho bobagem ficar cortando. Agora, de vez em quando pode ser estranho, né? Tipo o lance lá do sou ateu graças a Deus, né? Tipo, você chega e fala, não, pera, isso daqui é uma coisa meio incongruente, mesmo que seja uma expressão de linguagem. Mas são expressões de origem religiosa, inclusive eu acho que tem várias outras, que a gente nem lembra quais são, e que a gente usa diariamente, mas elas foram mudando ao longo do tempo, e tipo, hoje a gente nem pensa mais, e nem parecem ser de origem religiosa mais. Mas assim, eu não acho ruim quem corta isso do seu vocabulário. Eu conheço uns ateus que são tão ateus que os caras cortam no vocabulário. Não falo, ai meu Deus, não falo Deus me livre, não falo essas coisas. Tá bom. É uma escolha que a pessoa tem. Sabe? Não tá machucando ninguém, não tá ferindo ninguém, tá só, sei lá, trocando talvez por um palavrão, alguma coisa assim, mas, sei lá, eu só não acho que vale a pena eu ficar me estressando com isso. Pois bem, então vamos lá, segunda pergunta. Outra dúvida. Não te deixa para baixo, levando em conta que não existe divindades ou pós-vida? Então eu acredito que essa pessoa que seja ateia também. Que todas as mazelas humanas são fruto de escolhas conscientes de certos indivíduos que, inclusive, podem defender a ideia do divino? Explico se ficou confuso. Já ultrapassamos o ponto crítico em relação às alterações climáticas. Estamos usando a Terra sem quaisquer consciência de sustentabilidade. E no meio disso, pessoas usando seu dinheiro ou seu poder político ou religioso para viver muito bem nesse tempo de vida e pouco se lixando para o que virá disso.
o ser humano tem se comportado como uma praga, não todos, claro, que só chega, consome e vai embora, largando só escassez para quem, porventura, ainda esteja buscando por algo. Parece que nem deveríamos chamar o humano de evolução. Cara, é um comentarião, né? Um comentarião. E eu sei, muita gente pode achar que esse comentário é aqueles comentários de uma pessoa que é, sei lá, ultra ambientalista, ou uma pessoa anti-ser humano, né? Que seja antropofóbica, né? Que gostaria que o ser humano fosse extinto e blá blá blá, e etc, etc, né? Que eventualmente pode até culminar no que o pessoal chama de ecofascismo, né? É uma coisa bem perigosa. Mas não enxerguei o comentário assim. Na verdade. Você pode dizer que o comentário pode levar a esse tipo de pensamento, mas eu prefiro olhar por outro lado aqui e ver o que essa pessoa quis dizer aqui, tá? Desculpa, eu não tô falando o teu nome porque eu não lembro aqui. Shinigami, tá? Eu não sei qual é o seu nome, então eu vou te chamar de pessoa, tá bom? Pessoa. É interessante essa noção, né, do ser humano chegando, destruindo tudo, indo embora, né? É que parece no filme Matrix, né, quando o agente Smith fala com o Morpheus, né, uma hora que o Morpheus está capturado, né, e ele fala, né, que vocês são como um vírus que chega, consome tudo, destrói, mata o hospedeiro e vai embora. Ou que seja chamar de gafanhoto, né, praga de gafanhotos, né, chega, come tudo, vai embora. Enfim, são algumas analogias interessantes, mas eu acho que a coisa vai além disso. E por que eu separei essa pergunta? Porque talvez vale eu dar aqui meu posicionamento como ateu e como biólogo também, que eu acho que dá para incluir aqui a minha área de formação também nessa resposta. Eu comecei a ver ontem, então eu estou só no primeiro episódio ainda, uma série que é bem pequena, tem 4 episódios só que está no Netflix, que alguém me recomendou numa live, e eu achei incrível, chama O Império dos Chimpanzés. Por enquanto, né, eu vi só o primeiro episódio, o negócio é muito interessante. Porque mostra como que é a sociedade de um grupo, no caso, né, de chimpanzés lá de Uganda. Lembrando que existem 4 subespécies de chimpanzé. Essa daí de Uganda, Pantroglodytes schweinfurter, eu não me lembro agora. Uma coisa que eu vejo de muito interessante é como que as interações sociais dos chimpanzés são mais importantes até do que conseguir comida, do que se proteger de predadores e qualquer outra coisa. Porque assim, predador não vem o tempo todo. E comida, os chimpanzés são principalmente frugívoros, né? Eles comem frutas, quando rola, eles comem carne, comem outros tipos de vegetal, comem insetos e tudo mais. Mas em linhas gerais eles comem fruta. Ou seja, não tem muita falta de comida, né, também. Então, assim, a preocupação deles com comida e com predadores é uma coisa pontual. A preocupação em se integrar na sociedade deles, essa é constante. E uma coisa que eu já tinha comentado numa live, o nosso cérebro, né, no caso aí da nossa linhagem humana, ele cresceu não necessariamente porque a inteligência ajudava a gente a caçar melhor, ou a fugir de predador, ou a, sei lá, nos proteger de intempéries, né? Não é exatamente esse o ponto principal pro que selecionou o aumento do cérebro na nossa linhagem. O principal foi para fazer com que nós conseguíssemos lidar com outras pessoas. A maior preocupação do ser humano não é um leão, não é um tigre, não é um elefante, não é um raio, não é uma enchente, não é uma seca, não é a fome. A maior preocupação, o maior medo de um ser humano é outro ser humano. E isso fica muito, muito claro quando você observa não só estudos em neurociências e tudo mais, em psicologia, mas também quando você olha para os nossos primos vivos mais próximos, né, que são os chimpanzés. E vale lembrar uma coisa muito interessante, né, que o ancestral em comum entre humanos e chimpanzés, ele tinha o cérebro menor do que os dois, né? O cérebro de hoje presente nas duas linhagens. Ou seja, o cérebro maior, o aumento do cérebro, foi um fator de seleção positiva, ou seja, foi selecionado positivamente nas duas linhagens. Isso significa que o cérebro do chimpanzé aumentou de tamanho ao longo desses 7 milhões de anos que separam a gente do nosso ancestral em comum, enquanto que na linhagem humana também, obviamente, o cérebro aumentou. No nosso caso, aumentou mais do que o do chimpanzé, por uma série de fatores que não vem ao caso ficar discutindo aqui, né? Mas tem a ver, inclusive, com o tipo de vida que a gente teve, né? A maneira de sobrevivência, etc, etc. Enquanto que os chimpanzés, o cérebro não cresceu tanto, mas cresceu também.
Isso é uma coisa que as pessoas eventualmente não sabem, né? Elas acham que o ancestral da gente era um chimpanzé, e não. O ancestral da gente, entre humanos e chimpanzés, tinha um cérebro menor do que o cérebro de um chimpanzé atual. Significa então que os chimpanzés também tiveram essa pressão seletiva para aumentar o cérebro e ela, com quase toda certeza, teve a ver também com uma necessidade de interagir melhor entre indivíduos da mesma espécie. E aí, olhando aquele seriado, é muito impressionante como que é constante a necessidade de você criar laços não só afetivos, como também laços políticos, laços de amizade, porque os chimpanzés são uma espécie patriarcal, ao contrário do bonobo, que é a outra espécie do mesmo gênero, né, do gênero Pan, que essa é matriarcal, e aí funciona de outro jeito. Mas a sociedade dos chimpanzés, ela funciona de maneira patriarcal e hierárquica. Então, você tem líderes que impõem medo, e quando os líderes geram insatisfação nos outros membros do grupo, eles são depostos, eventualmente expulsos do bando, às vezes são mortos. Rola eventualmente até hereditariedade na liderança, né? Então, tipo, sei lá, o filho ou o sobrinho substitui o pai ou o tio, etc. Então, isso para mim é muito interessante, muito visível. Tá? Você tem um pesquisador que chama Frans de Waal, e ele é um holandês. O Átila entrevistou ele num dos vídeos do canal dele, é muito legal a pesquisa dele, há décadas, né, que ele pesquisa comportamento de chimpanzés. É muito louco, porque você vê o lado animalesco e ao mesmo tempo você vê o afeto, você vê a preocupação com o outro, você vê, sei lá, a tristeza pela perda, a tristeza pelo abandono, pelo isolamento, porque eventualmente alguns indivíduos são postos para fora do grupo, ou por terem pouca relevância também são colocados como menos importantes e eles ficam chateados, tristes, deprimidos. Eu não sei como categorizar de maneira adequada do ponto de vista de etologia, mas seria isso. Né? E ao mesmo tempo, né, você vê o lado mais brutal deles. O lado de que se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, tá ligado? Tipo, em que há uma agressividade natural ali, principalmente entre os machos, e a resolução de problemas muitas vezes termina de um jeito muito trágico. Já foram documentadas guerras entre bandos de chimpanzé, né, entre tribos de chimpanzé, eventualmente o pessoal chama assim também, com a morte de um dos lados, né, do lado perdedor e tomada do território. Então, assim, você observa que o comportamento humano, ele parece muito um aprimoramento. Ou, na verdade, falar em aprimoramento é uma coisa muito subjetiva. Ele parece uma forma mais complexa do que existe nas sociedades dos nossos primos ainda vivos. De algo que está ali no chimpanzé. Está ali. É alguma coisa que está lá. Sabe? É bem impressionante. Ao mesmo tempo é incômodo. Uma vez eu tinha gravado o vídeo Somos Todos Macacos, que eu usei como gancho a polêmica do Daniel Alves, né, que tinham tacado banana nele lá, acho que não lembro agora em qual país da Europa, e, enfim, racismo, né, uma coisa muito pesada. Eu tinha usado como gancho para poder falar também, além de evolução humana, sobre o Vale da Estranheza. Quando alguma coisa ali gera um incômodo, você reconhece como sendo seu semelhante, mas gera um incômodo. As pessoas costumam usar isso principalmente para inteligência artificial, para robôs, né, para reconstruções artísticas, mas isso rola também com outros primatas. E a maioria das pessoas não está acostumada a ver documentários, séries, filmes, ou mesmo pessoalmente, qualquer coisa sobre chimpanzé. Né? Mesmo nos zoológicos, se você for num zoológico e tiver chimpanzé, cara, você vai ver as pessoas incomodadas às vezes. As pessoas tipo, nossa, é esquisito. E a meu ver, o que incomoda as pessoas no chimpanzé é justamente a semelhança com o ser humano. Uma semelhança tão grande que chega a, sabe, a dar um troço ruim. Por quê? Porque, sei lá, é um jeito que eu acredito que as pessoas enxerguem como um desnudar delas mesmas. Aí agora eu tô vai parecer que eu tô falando num jeito meio de psicanálise, né? Então eu não quero entrar em polêmica, até porque não sei se é, mas que me parece, né? De um jeito meio assim.
Mas se você for parar para pensar, as pessoas não querem ser animalescas nesse sentido, não querem ser comparadas com seres bestiais e etc, né? Tanto é que o nome científico, né, Pantroglodites, né, do chimpanzé, mas você estudar a sociedade deles mostra como eles são, sabe, muito mais complexos, como tem muito mais nuances na sociedade dos chimpanzés. Então, por que eu estou falando tanto assim da questão evolutiva e dos chimpanzés? Porque já que você observa que o comportamento da espécie humana é um salto mais complexo de uma sociedade que você já observa em outras espécies genealogicamente muito próximas da gente, talvez fique meio óbvio até que aconteça essas coisas que você falou aqui na pergunta que você fez, né, sobre destruição ambiental e sobre medidas a serem tomadas para evitar a própria destruição e tudo mais. Né? Quando você observa qualquer animal na natureza, você vê que ele está preocupado geralmente com coisas imediatamente problemáticas. Estou com fome, tem um predador, vontade de urinar, de evacuar, enfim, qualquer coisa dessas, vontade de reproduzir. Então você vê esses impulsos, né, que são instintivos, etc, etc, né? E você não vê grandes preocupações a longo prazo. E mesmo aquelas espécies que você vê que parecem que estão tomando atitudes para o longo prazo, sei lá, o esquilo que armazena nozes e tudo mais, aquela preocupação, para começar, que não é a tão longo prazo assim, até o próximo inverno, né, ou seja, alguns meses, como também ela é instintiva, né? Aquele é um comportamento que foi selecionado positivamente, ele é um comportamento que ele é ditado geneticamente, e, portanto, aquele bicho só obedece àquilo que ele tem uma vontade enorme de fazer. Muita gente acha isso mecanicista quando eu trago para a espécie humana, mas o fato é que existe. A gente consegue fazer até alguns paralelos com comportamentos das diversas naturezas, assim, que podem ter algum traço genético ali. O errado é você dizer que já que é genético, então tudo bem, então vou fazer, então não. Não caiamos na falácia naturalista aqui de achar que só porque é natural, então tá bom, tá certo. Não, nós somos animais morais, a gente observa atos como morais ou imorais, a gente tem o conceito de certo e errado, então não é oba-oba, né? Não é porque, sei lá, existe na natureza e eventualmente até haja um certo impulso de origem genética na gente que a gente tem simplesmente que deixar os genes agirem e você fazer qualquer tipo de bobagem, de atrocidade ou coisas que são socialmente inaceitáveis. Então, o que eu observo é isso. Eu vejo de uma maneira muito clara. E eu sei, para quem é muito religioso, para quem acredita em livre-arbítrio, pode parecer muito cru e muito simplista o que eu estou falando. Mas veja, eu não estou falando que o comportamento humano é simples e nem que ele se resume a isso. Mas eu estou falando que a sociedade dos chimpanzés diz muito sobre a nossa. E, eventualmente, pessoas aí que discordam, seja porque são de áreas de humanas que enxergam as coisas de uma maneira menos biologizante, sejam porque são pessoas que, sei lá, nem aceitam evolução, ou pessoas muito religiosas, eu sugiro que essas pessoas, o que vocês estão assistindo, estudem sobre a sociedade dos chimpanzés. Dá uma olhada no que eles fazem. E veja se não é uma coisa tão assustadoramente humana. E você não vê os chimpanzés se preocupando a longo prazo. Você vê eles se preocupando a curto prazo, com um futuro próximo, né? Com, tipo, sei lá, como se manter no poder, como conseguir abrigo, como cuidar dos filhos e tudo mais. Mas você não vê uma preocupação, tipo, nossa, a nossa floresta será destruída. Ah, puxa vida, o que será do meu tataraneto? Ninguém está preocupado com isso. Eu sou um defensor da ideia de que a consciência ela foi surgindo gradualmente. Então, provavelmente, o Australopiteco tinha um tipo de consciência, depois o Homo habilis outro tipo, aí o Homo erectus outro tipo de consciência, o Homo heidelbergensis outro, enfim. Eu sou da defesa de que a consciência foi surgindo aos pouquinhos, ela não foi uma coisa que do nada, plim, apareceu. Mas, enfim, não vou aqui defender meu ponto porque sairia muito do tema. Uma vez que você tem essa observância, você vê que o nosso cérebro, tendo aumentado muito, ele fez com que nós
tenhamos uma maior preocupação com certas coisas da nossa vida e consigamos fazer uma extrapolação para um futuro mais longe. E porque a gente desenvolveu esse senso de moralidade, acaba que a gente tem ali uma preocupação com o futuro, né, não tão próximo, que a gente já não esteja mais aqui. Eu falei que a gente desenvolveu moralidade, olha, chega num determinado ponto, quando você vê os chimpanzés, que você fica pensando se lá também não tem uma coisa que a gente possa chamar de moralidade. Mas enfim, o nosso cérebro, ele foi selecionado para um aumento de tamanho, né? Quem nascia com cérebro maior se dava melhor, essencialmente porque conseguia lidar melhor com outros seres humanos. Então isso aí tudo é muito complicado. A gente está sempre preocupado com o que o outro pensa, o que o outro acha, se o outro gosta da gente ou não, se fugir de humilhações, fugir de situações que sejam depreciativas para nós mesmos e tudo mais. Então, esse tipo de comportamento guia a maior parte das nossas ações. Não adianta. Isso, para mim, é muito visível. Fora outras coisas que aí ninguém questiona que são naturais, né? Então, sei lá, procura de parceiros sexuais, e no caso também afetivos, né? Procura de comida, etc, etc. Fugir de quem está tentando te prejudicar e tudo mais. Isso acaba fazendo com que a gente tenha um egoísmo que é seletivo. Algumas pessoas dizem que tudo é egoísmo, né? Eu não vou lembrar agora qual autor falou isso, né? Que tudo é egoísmo. Que o altruísmo, inclusive, é um tipo de egoísmo, porque você se sente bem fazendo bem para o outro e aí você recebe uma descarga, né, eu não lembro agora se é dopamina, né? De recompensa, né? Como se você tivesse recebido uma recompensa. Então, no fim das contas, quando você ajuda a outra pessoa, você também está pensando em si mesmo, porque você recebe ali uma carga, claro, não conscientemente, né? Mas enfim, você estaria pensando em si mesmo, porque você recebe uma carga de dopamina no seu cérebro, e aí, quer dizer, é prazeroso para você ajudar os outros, e portanto, você acabaria fazendo. Você está ganhando algum benefício químico para você, que muitas vezes pode ser mais importante até do que dinheiro e qualquer outra coisa, né? Então, mas eu não vou ficar aqui discutindo se o egoísmo é a roda motriz ou não, se o altruísmo existe ou não. Só vou falar que a gente, mesmo que a gente tenha desenvolvido uma maneira de pensar a longo prazo e uma relevância nesse pensar a longo prazo, a gente ainda é um bichinho de savana que pensa no próprio bem e na satisfação momentânea e eventualmente tem dificuldade de fazer uma coisa mais longeva, né? Tem aquele autor que tinha feito aquele livro Rápido e Devagar, depois me falaram que não há nenhuma evidência de que aquela proposta dele faça sentido frente aos dados neurológicos que a gente conseguiu, né, e frente a outras pesquisas e tal. Então, enfim, é uma hipótese que aparentemente foi descartada. Mas uma coisa é verdade, o nosso cérebro parece querer um mecanismo de recompensa mais imediato. Então, por exemplo, sei lá, vou comer este doce. E aí o doce é uma recompensa imediata, porque o açúcar te gera também essas descargas de dopamina e tudo mais, né? Serotonina também. E aí você acaba ficando, né, bem com aquele docinho. Só que aí você acaba ficando com a saúde prejudicada, eventualmente vai ganhar peso, tal, não sei o quê. E você se privar daquele doce vai fazer com que você, no futuro, agradeça por ter se privado daquele doce, porque a tua saúde vai ficar melhor, porque você eventualmente vai emagrecer, só que o teu cérebro quer aquela recompensa na hora. Isso que ainda, por cima, eu tô falando de comida, né? Que é uma coisa muito básica, né? Você precisa comer, não tem como você ficar sem comer, né? Não se vive de luz, apesar de algumas pessoas alegarem. Então eu nunca me esqueço, né, da senhora que fazia faxina lá no museu, que em determinado momento ficou diabética, né, e ela não podia comer doce. A gente dava uma controlada nela, mas ela comia escondido. E aí a gente falou, a senhora não pode ficar comendo doce. Aí ela falava, né? Ela tinha vindo do interior de Pernambuco, ainda novinha, né, aqui para São Paulo, e ela falava, já passei fome demais na vida para ficar controlando comida. É um histórico da pessoa, né? E como é que você vai fazer? Sabe, você vai falar, tá bom. Depois ela acabou parando de comer doce mesmo, porque a saúde dela piorou muito e aí ela teve esses problemas. Nem sei por onde anda, não sei nem se está viva, coitada. Mas ela teve ali, né, o seu pensamento de curto prazo versus longo prazo. Ela pensou na saúde dela naquele momento, ela falou, olha, estou fazendo minha vida e eu quero comer meu docinho aqui. Né? Acabou cobrando um preço depois disso. Né? Então, um pensamento imediatista
ele é o esperado. Se você for parar para pensar, a gente estar conseguindo organizar várias sociedades diferentes, de países diferentes, povos diferentes, com realidades diferentes. Uns são ricos, uns são pobres, uns têm uma religião, outros têm outra. Uns estão em guerra, uns não estão. Você tem várias realidades e você conseguir juntar todas elas para discutir e pensar sobre o que vai ser feito no que diz respeito à mudança climática, isso é bem impressionante, cara. Não é uma coisa simples assim de você pensar. Lembrando que o nosso cérebro sempre preferencia o curto prazo. E é isso que ainda dá esperança em muita gente, né? Eu atualmente não tenho gostado muito, né? Você falou uma coisa aqui no comentário que eu eventualmente não tenho gostado muito, né? Já ultrapassamos o ponto crítico em relação às mudanças climáticas, alterações climáticas. Não dá para dizer que a gente já passou do ponto crítico, a gente passou de um ponto que não era para a gente ter passado. Mas pode piorar muito mais daqui para frente. O problema é, agora que passou assim, tem uma primeira ladeira, a pedra já está rolando essa ladeira, não tem mais como parar essa ladeira. Mas depois dessa ladeira vem outra, e tem um degrauzinho entre elas. A gente pode tentar parar essa pedra ali naquele degrauzinho. Então ainda há o que fazer, nós ainda temos que nos preocupar. A questão só é que a mudança climática deixou de ser uma coisa lá muito para o futuro, para ser um troço que a gente está observando no presente, né? Infelizmente. Mas ainda há uma certa dificuldade das pessoas de enxergar que o mundo para os seus filhos, para os seus netos, pode não ser tão bom assim. E as realidades das pessoas são diferentes. E isso também precisa ser pensado, né? E isso vale para o planeta também. No caso, quem mais tem destroçado o planeta são as pessoas que têm muito mais do que precisam ter. Não tem jeito, né? São as pessoas muito ricas. E aí eu não vou fazer aqui limitação de valores. O pessoal vai falar, são os bilionários. Não, são os milionários. Não, é classe média alta. Não, são os americanos, são não sei o quê. Não vou fazer nessa fatia, não vou pôr um ponto de corte aqui. Né? Tipo, são os mais ricos. Os mais ricos é que estão destruindo o planeta. Eu acho, e agora vamos chegar na parte da série, né? Pergunte ao ateu por quê, né? O pensamento de que Deus vai resolver, de que isso é o plano divino, de que o planeta está acabando é porque Jesus vai voltar e vai ter o arrebatamento, ou qualquer outra coisa de outras religiões também. Isso é cíclico, sempre acontece e tal, não sei o quê, é o nascimento e a destruição. E mesmo a ideia de continuidade da vida, né? Não parece tão relevante que o planeta Terra esteja bem, porque depois vai todo mundo morrer, e aí, sei lá, Deus vai separar os bons dos maus, e não sei o que, e todas aquelas coisas lá, e aí também depende da religião sobre o que vai acontecer ali, né, qual é o tipo de escatologia. É um pensamento que, a meu ver, é muito perigoso e que é extremamente difundido no cristianismo, de que o mundo está aqui para que nós desfrutemos dele. Ele foi feito para nós. Os outros seres vivos, eles estão aqui para o nosso deleite, para o nosso desfrute. Isso é um pensamento que não só eu entendo como muito errado, como também ele é perigoso. Ele é perigoso. Não, nós somos parte do ambiente, nós somos parte da natureza, parte da biosfera aqui desse planeta. A biosfera não foi feita para nós, muito pelo contrário, a gente que se adaptou à biosfera ali e depois, com a nossa tecnologia, passou a adaptar partes dessa biosfera a nós. E isso é que está gerando a destruição da biosfera, que pode eventualmente dificultar, na verdade já está dificultando muito a vida para a gente. Né? Saiu um vídeo agora no canal Os Três Elementos, que eu estou participando, que é o podcast que eu tenho com os meus amigos lá, e vou deixar o link também pipocando aqui, em que eu comento sobre refugiados do clima, né? Refugiados climáticos. Né? Eu dou o exemplo da guerra da Síria, que é uma possibilidade, não é uma certeza, e dou o exemplo das migrações da América Central ali. Essa já é uma coisa que temos um pouco mais de certeza do impacto da mudança climática nisso. Então, o pensamento religioso, a meu ver, ele atrapalha. Ele é uma maneira de atrapalhar. Mas o pensamento ateístico também atrapalha. Também atrapalha, porque aí você fala, ninguém vai ser julgado pro bem ou pro mal, então eu posso fazer o que eu quiser. Tem gente que pode interpretar dessa forma. Tem gente que pode falar, vamos morrer mesmo, então que se exploda. Algumas pessoas podem fazer isso. A meu ver, é um pouco burro
você pensar assim, uma vez que você é ateu, porque aí sim, tudo que existe é o que está aqui no mundo material. Se essa daqui é a única vida que temos, a gente tem que aproveitar ela bem, óbvio, mas com responsabilidade para permitir que outras pessoas que vêm depois da gente também consigam aproveitar. A pessoa que fala um troço desse, por exemplo, e tem filhos, e tem netos, ou sei lá o quê, ou então sobrinhos, né? Cara, essa pessoa ela tá cagando pras crianças, velho. Pra quem é jovem, pra quem é novo, e que ainda tem tanto pela frente, que vai pegar um planeta de bosta. Talvez nem elas percebam isso, se a ideia é essa de, tipo, vai todo mundo morrer mesmo que se exploda. Então eu acho que o pensamento ateísta, ele é até bom para você tentar fazer alguma coisa para melhorar. E o pensamento religioso, ele tende, não estou falando de todas as religiões, nem de todo mundo, imagina, não é isso. Mas o pensamento religioso, ele tende ao conformismo, porque a justiça e a coisa boa não está aqui na Terra, está lá do outro lado. E então, se a Terra virar um caos, é só você se arrepender, ou acreditar em Jesus, ou em Maomé, ou uma reencarnação num outro lugar, ou algo assim. É só você acreditar nisso que pronto, né? O que está aqui na Terra, lamento, né? Não é mais problema. Agora, é claro, pessoas que estão numa situação de desespero, como, por exemplo, sei lá, quem é vítima de uma enchente por causa de degelo, recorde, por exemplo, ou quem está numa seca violenta, essas pessoas apelarem para a religião por total desespero e falta de esperança e se apegarem na ideia de que tem uma vida melhor do outro lado porque a vida está ruim demais, essas pessoas, não vou julgá-las, né? Porque afinal de contas a coisa é muito feia. Que nem a senhora da faxina lá, que tinha passado por situações muito severas na infância dela, e ela contava realmente uma coisa muito severa, né? A fome naquela época, e que ela passou. Então eu não vou julgar a desesperança das pessoas numa situação extrema, usarem a religião e tudo mais, longe disso. Porém, eu acho que em linhas gerais, esse pensamento de que a Terra foi feita para o nosso usufruto, isso às vezes é um pensamento deletério, é um tipo de pensamento que estimula você a ter uma pegada maior ainda, ecológica, de destruição e tudo mais. Isso tem obrigatoriamente que ter fundo religioso? Não. Eventualmente você vai ver esse pessoal mais rico que tem aí não pensa de maneira religiosa, simplesmente está pensando de maneira egoísta, tal qual um chimpanzé. Só que até o chimpanzé, como demonstra esse documentário que eu vi, também pensa no seu semelhante. Mas ele não pensa no longo prazo. Nós pensamos. A gente até tinha desculpas no passado de pensar de maneira despreocupada numa consequência a longo prazo. Hoje a gente não tem essa desculpa. E, a meu ver, o pensamento ateísta ele é melhor para a resolução disso do que um pensamento religioso que tende a ser conformista. Ou então um pensamento religioso não conformista. Religiosos que dizem, não, o que está acontecendo aqui é culpa nossa, a gente tem que remediar e não estou preocupado com o que vai acontecer do outro lado, nem com outra vida. Discorda que o mundo esteja aqui para o nosso usufruto, acredita que nós somos parte da natureza. Tem religiões, abordagens e abordagens. Mas dentro do que essa pessoa aqui perguntou, né, para esse vídeo, eu acredito que estava mais falando, né, dessa questão, como que eu enxergo essa inconsequência da espécie, na destruição de tudo, em sendo ateu, né? E eu digo que, para mim, é o esperado em vários aspectos. Somos um tipo de primata, muito, muito, muito próximo do chimpanzé, então acredito que os nossos comportamentos sejam espelhados em vários aspectos. E parte deles pode ser contornado com a nossa moralidade e com o fato de nós sermos bem mais inteligentes e, portanto, a gente consegue fazer avaliações a longo prazo. E, de novo, dado que nós somos um tipo de primatinha da savana e que eu não acredito que exista qualquer Deus ou vida após a morte ou algo assim, até que a gente conseguiu muita coisa, se você for parar para pensar. E eu espero que consigamos mais. E é por isso, e exatamente porque a gente só tem essa vida, porque eu penso que não vai haver justiça vinda de qualquer outra mão que não seja da nossa mesma, que tem que continuar lutando. Então vamos torcer para que os nossos netos e bisnetos não nos odeiem.
E mesmo eu, por exemplo, que não tenho filhos, né, e não sei se os terei, e eu tenho, né, eventualmente um pensamento que pode ser considerado um pouco mais egoísta, né, porque eu não tenho um serzinho humano lá que eu preciso cuidar e preparar para o mundo, tal, não sei o quê. Mesmo assim, eu acredito que as crianças de hoje merecem algo melhor. Né, ou aquelas que estão para nascer agora, em breve, alguma coisa assim. Porque não vai parar de nascer criança. E que futuro essas pessoas terão? Eu quero que elas tenham uma vida boa, né? Uma vida melhor, né? E não uma vida num planeta completamente arregaçado. Então, apesar de eu ficar muito triste com a não capacidade do ser humano de não pensar no próprio umbigo, no próprio lucro, na própria coisa, porque isso sempre vai acontecer. Não adianta falar, não, mas a gente tem que deixar de ser egoísta, e aí as pessoas vão, não, sempre vai ter o filho da puta, sempre, sempre, sempre. Então, isso daí a gente tem que arrumar mecanismos de controle. Né? Mas eles sempre vão existir. Pessoas que vão querer, né? Tipo, a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Ainda que a gente tenha todas essas realidades, né? Da nossa natureza primata, eu ainda acho que a gente conseguiu muita coisa. Acredito que por mais que eu fique deprimido, né? No sentido, de tristeza, né? Com o que a espécie humana fez, ainda acho que é justamente com um pensamento menos fatalista, que muitas vezes é estimulado pela religião, e um pensamento mais de, tipo, sei lá, mãos à obra, né, que pode ser eventualmente estimulado por uma visão mais laica do mundo, né, porque significa que, temos que fazer porque se a gente não fizer ninguém faz. Acredito que isso possa ser um incentivo aí para a gente melhorar daqui para frente e, quem sabe, fazer as coisas andarem de uma maneira melhor. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, eu divaguei bastante, na verdade, mas acho que foi uma reflexão interessante. Muita gente vai discordar de mim, mas eu acho que é para isso mesmo, né? Não é para todo mundo ficar concordando, batendo palminha com o que eu falo. É para as pessoas pensarem, discordarem, refletirem. Se eu trouxe algum ponto aqui que vocês não tinham pensado, algum ponto para vocês refletirem. E é isso, tá? Então esse foi mais um Pergunte ao Ateu. Deixa aqui embaixo as suas perguntas, tá certo? Lembrando, hashtag Pergunte ao Ateu, tudo junto. E aí, com sorte, no próximo vídeo eu leio a sua pergunta, tá bom? E as outras perguntas que eu tinha preparado aqui também são muito boas. Eu até estava pensando em fazer mais um vídeo respondendo uma dessas perguntas, porque era muito boa. Mas não vou fazer. Eu vou manter a minha regra, tá certo? Então é isso aí. Um abraço para vocês. Falou.